Olá, boa noite. Deixa eu esperar a Maria. Maria, deixa eu ver se eu consigo aqui te chamar. Ei, Maria! Olá, Tudo bem? Já numa tudo. versão primavera-verão, né? De Primavera, cabelinho verão. preso. É, Adorei, tá eu tô meio linda. desfocada, né? Peraí, deixa eu ver Tá, se. tá sim. Acho que a minha Pronto, lente tá melhorou, melhorou, né? mas congelou. Congelou? Agora, Voltei? agora tá bom. Peraí, vê se tá bom mesmo, senão eu saio e entro de novo, tá bom? Não, tá bom. Peraí, tá Oba, pausando. Você tá no 4G? tô. Eu nem falo. Tá pausando. Peraí, então eu vou sair e vou Tá pedir de ruim novo. a conexão, isso. Sai e entra. Ei, Natiele, boa noite. Agora consigo te identificar bem. Hoje a gente vai falar sobre gestação, parto e puerpério. Bom ter você aqui. Tô só esperando a Maria chamar de novo. Boa noite, Sandra. Pronto, chamar a Maria. E Pronto, pronto, agora melhorou sim. bastante. Tudo E bem, aí, Maria? tudo? Que Nossa bom te última ver. conversa, né? Igualmente. É, a Um gente dia vai ter um corrido. extra semana que vem, né? Não, Temos sim, a um extra. Estou surpresa. dizendo dos conversas com a Maria oficiais, assim. Oficiais, Aí é. outro tem outro nome, a gente inventa outra coisa. Não, É. conversar a gente ainda vai conversar muito. Ah, eu não quero a última conversa com você, não, Ana. Eu quero Não, ouvir a última bastante. desse bloco, desse bloco. É, que legal, né? Bonito, vai ser bonito falar sobre esses temas hoje, né? Eu achei lindo o nome que a Suzane e as meninas deram, né? Que é gestação e parto, mitos, cuidados, caminhos, carinhos, direitos, violência obstétrica. Isso mesmo. Então Isso tem mesmo, uma porque partezinha é ruim, mas tem muita coisa bonita e desejada, leve e alegre. assim como a vida, né? Eu acho que é um ciclo Amém. que é muito emblemático nessa ilustração, sabe? Eu acho que tem uma parte que é muito romantizada, né? Uhum. Tem uma parte que é incrível, que é muito além de Sim, qualquer expectativa, que é sim, indescritível. E tem uma parte também muito prática e objetiva que é muito importante a gente se apropriar, para a gente saber, né, quais são as limitações. Porque quando as sim. coisas envolvem afeto, expectativa e filho, muda tudo de figura. Eu costumo dizer que uma das coisas amenas dessa pandemia do Covid é que o Covid não tem um tropismo, embora tenha casos relatados e tal de crianças, mas não tem um tropismo pela criança, né, ou pelo neném, Sim, né? Ele pega de uma certa forma um perfil da população que é um perfil mais velho, enfim. Porque quando mexe com o filho, imagina se as crianças fossem a população claro. mais acometida, né? Sim. Eu É. acho que a pandemia ela teria uma outra cor, uma outra É, sem vibe, dúvida. assim. Então, o que Ó, eu ia eu te vou. sugerir, Vamos. vai Fala. lá, Eu não, isso que eu eu ia ia só pedir. já dizer um poema para entrar no Isso, clima. vamos lá. Eu vou ler um poema meu, então, acho que eu vou abrir com um poema que eu fechei semana passada. Que diz Maravilha. assim: No meio dos meus peitos mora o filho que eu vou ter.
O buraco que tem lá foi feito por ele em mim muito antes de chegar. Desse buraco eu nasci. Quando ele aparecer para a mulher que eu me tornei, é nesse buraco antigo, bem no meio dos meus peitos, que ele vai se encaixar. Esse filho que vai vir faz meus dentes mais macios e ilumina o meu olhar. Lá no fundo do buraco, ocupando aquele espaço, estão as minhas dádivas mais raras, as doçuras que eu cultivo, as minhas melhores palavras, esperança armazenada esperando ele chegar. O dia que ele vier ocupar minha barriga, é nesse sonho vivido que ele vai se aconchegar até que os meus peitos inchados jorrem no seu corpo novo todo o leite abençoado que vai nos alimentar. Desse instante, eu vou viver. Ai, que lindo. É muito lindo esse poema, Maria. É. Muito lindo. É bem. Então, para a gente entrar no clima, né? Que hoje É, estamos falando de desejo, expectativas, né? E muito exatamente. afeto, né? Mas que também envolve muitas coisas práticas e informações importantes de saúde e direitos reprodutivos também, né? É, Então, envolve muito corpo também, né? Envolve sim. corpo, envolve relação entre corpos, né? É que é doido Limite entre porque, corpos, até que ponto acaba eu e começa você, né? Acho sim. que é Olha tudo que doido que isso. eu escolhi alguns poemas meus e aí eu não sou mãe ainda, então eu tenho uma poeta que eu adoro que chama Luísa Benevides e ela tem um livro chamado Azul de um Minuto. É um livro todo sobre maternidade. Quando ela Uau! engravidou e teve filho, ela escreveu. E ela tem vários poemas que falam sobre isso. Eu pedi para ela me mandar hoje, que eu tô sem o livro dela aqui. E esse se chama Quando Você Nasceu, o Reconhecimento. Então eram esses pés que me chutavam, esse olhar que me enjoava, essa barriga que me espremia por dentro. Então sua boca copiava a minha, sua testa imitava o pai, seu jeito ensaiava você. Então você seria assim, tão parecido comigo, tão eu, tão você, tão gente. Lindo, muito Linda, né? lindo. Que Lindo, é isso, né? O lindo, que que é meu, o lindo. que que é seu, o que que é do outro. E é outra pessoa, não é você, né? É. Mas, enfim. Então, como você acha que a gente começa, Ana? O que que é É, mais não, importante de eu ia sugerir informação que de a gente, trazer? até para organizar, porque é muita coisa para a gente não se perder, porque é fácil Sim, se perder nessa. Que a gente começasse com a ordem cronológica, né? Vamos boa. falar de gestação, vamos Tá, falar de parto e vamos falar de puerpério, tá bom. né? E aí eu já vou pegar um gancho da, da gestação que, que a gente chegou até a conversar um pouco, muito rapidamente, que o dia hoje foi muito corrido, né? Tanto para você como para mim. Sim. Assim, eu gosto muito, né, tem alguns congressos e alguns encontros que são encontros sobre gravidez e parto da comunidade científica e já tem um tempo, eu não sei se você já ouviu falar, tem o Ciaparto, várias, Uhum. enfim, que tem uma pegada assim mais inclusiva, que entende essa assistência. Voltou. Desculpe. Não, Nada. as meninas estão me ligando dizendo que a live não entrou para elas. Ué, Estranho, né? não, Eu mas estou no tem, nosso instituto. tem gente aí Elas assistindo. estão mandando aqui que não está rolando. Aí a Sol, minha Engraçado. amiga, tá aí. É, Eu achei estranho que enfim. Suzana não tá aí ainda, Érica. O pessoal tá É, nos vendo ou estamos aqui sozinhas, elas feito estão duas loucas? dizendo aqui, não está rolando para gente. Estamos aqui aguardando. Estranho. Bom, Ai, enfim, vamos gente. continuar. Tá. Então, vamos falar de gestação. Bom, aí tem esses encontros, né, que tem uma pegada que envolve a equipe multi, que é como deve ser, né, esse período da assistência. E aí, num desses encontros, eu uma vez escutei uma palestra do Alexandre Coimbra, que é um psicólogo, que ele agora até está fazendo programa de televisão, acho que ele está no programa da Fátima Bernardes, enfim. Ele é um cara muito legal, que tem muita vivência e muita experiência
é, é, com assistência materno-infantil, né? Uhum. E uma vez ele falou uma coisa numa palestra que me marcou muito, assim, e que foi difícil eu entender também. É, ele disse que quando a gente engravida e quando nasce a criança, a, a gente vive um luto logo diante desse nascimento, que é o luto da expectativa do filho que você queria ter e que você não Uhum. tem e não terá. Né? Uhum. E na época, eu lembro, eu já tinha minha filha, enfim, e eu demorei um pouco a entender isso. E aí eu fui ver que eu, de alguma forma, eu fui fazer esse luto um pouco mais tarde, né? Quando eu tive uma primeira infância muito tranquila com a minha filha, e aí quando foi chegando mais perto da adolescência, que eu tinha feito milhões de planos, que eu achei que o plano de Sim. voo ia continuar seguindo Aham. exatamente como eu tinha trilhado, e Aham. caramba, não rolou. Não. E Aham. aí eu comecei a entender, na verdade, o que ele estava falando. Só que ele falou isso num momento muito precoce. Então, uma coisa que eu percebo muito, né? O formato que tem a gravidez, né? Seja ela oriunda de um processo de gestação assistida, né? De fertilização assistida, seja ela uma gravidez espontânea que não planejada, que foi desejada em algum momento, Uhum. seja ela uma gravidez planejada com tudo direitinho, que você para de tomar o método contraceptivo, que você tira o DIU que você Sim. usava e aí você engravida. O que for tem sempre uma expectativa, né? Sim. Você sempre faz planos, você sempre espera que as coisas sigam aquele trilho, que você vai fazer aquelas consultas, que aquilo vai estar daquele jeito, que o seu parto vai ser assim, assim, assado. De uma certa forma, essa imaginação, esse plano, né, essa expectativa, ela é super saudável, ela faz parte de um processo, ela precisa Uhum. acontecer porque você começa a ter uma relação com um ser que é um ser que você não pega, que você não vê, que fica Sim. muito no campo do imaginário, né? E aí o campo do imaginário, ele é sempre um campo repleto de subjetividades, em que você preenche do seu jeito, com as suas Sim. coisas. Só que existe uma coisa concreta e real que está se fazendo, que está se formando, que está crescendo dentro da barriga daquela mulher, né? E que tem Uhum. vida própria, Sim. né? E Que que é outra tem, pessoa, né? Não é um que é outra pedacinho seu, pessoa, né? que será outra pessoa, né? Que Sim. tá ali passando por um processo de formação, de gestação, né? Sim. Então, assim, é super importante você ter um planejamento, você ter uma base, mas você entender que você não está naquele controle. Então, assim, Uhum. durante a gravidez, eu acho que é muito importante a gente imaginar e a gente planejar como a gente quer o nosso parto, né? A Aham. gente se apropriar e se informar. A gente tem no Brasil três categorias bem diferentes que, né, que geram expectativas diferentes de assistência. A gente tem o Sistema Público de Saúde, o SUS, a gente tem a assistência suplementar, né, dos planos de saúde, e a Uhum. gente tem a assistência privada. Cada uma dessas esferas, ela pode ter realidades e possibilidades diferentes diante daquele momento. Então, essa é a Aham. primeira coisa que eu acho que tem que estar muito claro, né? O que você pode esperar Sim. sendo atendida numa maternidade do SUS? O que você pode esperar sendo atendida na saúde suplementar? E o que você pode esperar procurando o médico com quem você se identifica, com quem você já ouviu falar, né? É Uhum. claro que assim, isso é uma questão do recurso que você tem disponível, da Sim. disponibilidade pessoal, não é só dinheiro, né? Do que você está disposta, o quão amparada você está nesse sentido, a mulher, tá? Quando eu falo você, Sim. eu estou me referindo à mulher, à grávida. Sim. Então, isso é uma primeira coisa que é importante a gente saber.
E aí, tanto o momento da gestação, em que a gente começa a formar as expectativas e a se preparar para a chegada daquela criança na família, a gente pode se apropriar do tipo de assistência que a gente vai poder ter para poder imaginar como é que a gente quer esse momento do parto, né? A gravidez, ela é um momento incrível, a barriga cresce. Agora, o organismo materno passa por muitas alterações, por alterações que são físicas, que são hormonais, que são mecânicas até. A barriga cresce para frente, a lombar vai para trás, porque o centro de gravidade muda. Você muda a forma como você anda, você muda a forma como você se equilibra, né? Existe toda uma labilidade, porque o seu padrão hormonal, ele está todo alterado. Imagina, a mulher, ela cicla a vida, a maior parte da vida dela. Então, ela está acostumada àquela montanha-russa, né? Estrogênio e progesterona sobe, estrogênio e progesterona desce. Estrogênio e progesterona sobe, estrogênio... Né? Isso que faz com que a nossa vida seja tão repleta de emoções, o nosso dia a dia tão cheio de aventuras que acontecem na gente mesmo, né? Às vezes você tá, meu Deus, não aguento, isso não vai dar certo. Não. Olha só, vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu já sabia, eu agora me apoderei disso, né? Lógico que isso tem um limite, né? Não é? Mas a gente tem essa oscilação, ondulação. né? Isso é hormônio, né? Isso na gestação, quando a placenta assume a gravidez, esses hormônios, eles ficam em platô, né? Então, assim, é uma condição incrível, né? Você tá ali, tem as outras coisas acontecendo, mas de repente estrogênio, progesterona, hormônio lactogênio placentário, né? Começam a entrar ali num platô que você fica, de alguma forma, nutrida, né? De uma forma que não é o seu comum. Então, isso cria uma nova forma de você também lidar, né? Fazer essa interface com tudo, com a sua sexualidade, com o seu dia a dia, com o seu sono, com a sua fome, com o seu apetite, que imprimem algumas mudanças. Então, assim, tem aquele comemorativo, que é o comemorativo físico, que é o comemorativo biológico durante a gravidez, e que é muito romantizado, né? É muito romantizado, né? Fica aquela coisa, às vezes a situação não é tão confortável. Às vezes eu acho que a gente eu sinto que a gente está nos últimos anos, eu pelo menos que tenho 41 anos e sempre quis ser mãe, então tô ligada nesse assunto e tudo, eu acho que tá rolando uma desromantização muito importante também, porque eu acho que assim, amamentar é tão maravilhoso. Aí as pessoas veem, não, amamentar é difícil a beça, não é intuitivo só, você precisa de ajuda, o seu peito pode doer muito, pode machucar, pode não sei o quê. Ah, beleza, então na hora que você passar por isso, você não pensa, eu sou a única, né? Eu acho que a gravidez também, né? Tinha uma coisa um pouco romântica de a barriga, que maravilha, que delícia. Tipo, não, tem eu tenho amigas que ficaram grávidas, tiveram hemorroida, ficaram grávidas, tiveram diabetes gestacional, não podia comer doce. E beleza, você está se dispondo a passar por um processo que altera muita coisa, né? Então, ter essa disponibilidade também para o que quer que venha, porque você não sabe o que é, né? Como vai ser. Daí a importância de você ter acesso a um pré-natal, justamente para poder sanar todas essas dúvidas e acompanhar esses agravos, porque é como você falou, a gravidez, ela predispõe um diabetes. Por quê? Né? Por que ela predispõe? Quando você é saudável, produz a sua insulina, ok, mas se você tem alguma tendência, o corpo protege o feto. Então, toda a glicose que é ingerida, ela de alguma forma tem que sobrar para aquele bebê. Como a passagem da glicose pela placenta ela é por difusão, do nível mais concentrado para o menos concentrado, o hormônio da placenta ele vai fazer um efeito contrário da insulina, justamente para sobrar glicose para aquele bebê. Agora, isso tem que ter um equilíbrio. Mas aí, o que eu estava dizendo, só para não perder esse time, durante a gravidez é super importante, quando começa a chegar lá no fim, perto do momento do parto, que você faça um plano de parto.
Aham. que você escreva, que você planeje como você imagina o seu parto, para que Sim. você possa ajustar as suas expectativas do que você espera do seu parto com a equipe que vai prestar aquela assistência. Seja a equipe com a característica ou com a natureza que a equipe for, do SUS, da saúde suplementar ou da clínica privada. O que é o plano de parto, né? Eu estava até relendo no consultório um plano de parto para ter bem fresco aqui para falar, né? Estava relendo alguns, né? O plano de parto, ele diz como você imagina. Então, por exemplo, eu quero ser chamada pelo meu nome, eu não quero ser chamada de mãezinha, pela Aham. equipe, pode começar por aí, né? Então, Uhum. assim, eu quero ser chamada de Ana, meu nome é Ana. Uhum. Então, por favor, Uhum. me chama de Ana. Não me chama de mãe nem de mãezinha. Eu sou só mãe do meu filho, que por acaso vai nascer sem saber falar ainda. Então, ninguém Aham. pode me chamar de mãe, só meu filho. Sim. Então, quero ser chamada pelo meu nome, quero ser informada de tudo que for acontecer comigo, né? Não Sim. quero que seja, não quero que peguem a minha veia, nem façam qualquer coisa, a não ser que a minha médica autorize, se é a médica da clínica privada, ou a não ser que a equipe que vai me assistir julgar. Então, assim, gostaria que meu filho nascesse na penumbra, gostaria que Aham. tivesse música, gostaria que tivesse silêncio, Sim. gostaria de beber água durante o trabalho de parto, gostaria de poder comer um chocolate. Enfim, aí se você coloca, gostaria de poder comer uma picanha com batata frita, eu vou dizer, olha, Maria, isso eu não vou ter como garantir. Não porque tem Aham. alguma contraindicação, mas primeiro porque eu acho que é uma comida que vai ter uma digestão um pouco mais pesada. Mas, por um Sim. outro lado, eu também não tenho como providenciar essa refeição dentro de um quarto Aham. de parto, percebe? Então, assim, eu vou ajustar as suas expectativas em relação ao seu parto com Sim. o que é possível dentro da minha experiência, dentro da unidade de saúde que vai te acolher e acolher a minha equipe. Então, esse ajuste, ele é super importante é, de acontecer. Aí eu lembro que você falou, porque também às vezes as mulheres ficam querendo parto normal a qualquer custo, né? A qualquer Uhum. preço, e às vezes isso pode representar um risco para o feto, né? Eu não enxergo muito dessa forma, não. Eu acho que as coisas, elas têm que ser combinadas. O plano de parto, ele deve ser feito antes, justamente para que esses limites, né, eles possam ser respeitados. Então, assim, eu, no meu entendimento, na minha prática, né, e eu atuo nas duas instâncias, na clínica Uhum. privada e no SUS, o parto, o processo da parturição, ele deve ser, antes de mais nada, respeitoso. Sim. Respeitoso. É um processo em que você tem que ter respeito, no entendimento que você tem minimamente dois pacientes, né? Você tem a mulher e você Uhum. tem a criança, e que você tem responsabilidade para com os dois, Sim. né? E que esse processo passa pelo corpo da mulher. O seu acesso até ela parir a criança passa pelo Uhum. corpo dela. Então, Sim. nada mais sensato do que ela Claro. ter uma autonomia e um poder de participação, ela ser convocada a participar ali das tomadas de decisão, né? Então, olha só, Sim. o parto ele tem que, antes de tudo, ser respeitoso. A primeira condição do respeito é a segurança. Um parto que não é seguro, ele não é respeitoso. Não tem Perfeito. como ter respeito se ele não é Claro. seguro. Então, daí a importância de você esclarecer de uma forma que seja muito bem entendida, com uma linguagem acessível, né, que você tenha certeza que aquela mulher entendeu o que você está falando e que ela tenha espaço para tirar as dúvidas dela antes dela estar se sentindo numa condição vulnerável, de dor, Sim. né, de desespero ali por qualquer motivo.
Então, é Sim. importante que antes, né, que preferencialmente em alguma consulta do pré-natal, tenha um espaço para que essas expectativas em relação à parturição sejam esperadas. E aí, assim, o quanto a gente pode esperar um parto espontâneo? Né? Assim, não, eu Sim. quero parir. O quanto a gente pode esperar? Tem um limite, é lógico que tem. O limite Sim. seria ali entre 41, 42 semanas, né? E aí você vai manejando aquilo conforme aquilo é possível. Se não há entrada no trabalho de parto espontâneo, você pode fazer a indução de um trabalho de parto com Aham. uma monitorização, com uma avaliação do bem-estar fetal, né, dentro da segurança, tudo aquilo. Dificilmente uma indução perto dessa 42ª semana não vai pegar, Uhum. percebe? Pode ser até, eu falo muito para as minhas pacientes, né? O meu compromisso não é com a via de parto, é com a Claro. assistência ao parto. Você pode me entregar um plano de parto lindo de morrer, e eu vou me ater a ele até o limite do que eu julgue seguro, né? Sim. E é lógico que qualquer modificação, qualquer ajuste de rota, eu vou querer contar para você, eu vou querer dizer para você, explicar Uhum. para você. Nem sempre dá tempo, mas isso pode Sim. ser acordado antes, Mas eu entende? acho que isso tudo que você está dizendo é super importante, porque eu acho que quando a gente pensa, eu que não tenho filho ainda, em plano de parto, eu penso menos em coisas práticas, tipo eu quero poder beber água, ou eu quero comer chocolate, e mais assim, o escurinho, o silêncio, uma coisa, sabe, que tem a ver mais com uma sensação do que com coisas objetivas e práticas, que são mais simples de serem atendidas, né? Se eu digo que eu quero poder comer um pedaço de chocolate, isso é mais simples de atender, né? Independente de qualquer coisa, né? Mas eu acho que o que acontece muitas vezes, que a gente ouve muito, é que existe toda essa pandemia da cesárea, que por qualquer coisa se faz cesárea, porque você é gorda, porque você é magra, porque você é velha, porque você é nova, tem que ser cesárea. Então eu acho que quando não tem uma relação de confiança, de repente se um médico vira para a mulher e fala: olha, vai ter que ser cesárea porque já passou tantas semanas. Aí essa mulher pode pensar: não, ele quer me tirar o parto natural, né? Então eu digo assim, essa confiança entre o paciente, a paciente, né, e a equipe, que eu acho que é fundamental e que nem eu não sei se no caso do SUS, por exemplo, se estabelece essa relação tanto assim, ou se é uma coisa que você vai ser atendida por quem tiver na hora, ou se você consegue escolher quem é a sua equipe. Eu não sei como funciona isso tanto, né? Porque um dos tópicos que a gente falou de falar hoje, que é violência obstétrica, por exemplo, o extremo oposto de tudo isso, né, Ana? Então, é uma situação na qual a mulher, me fala um pouco, ela não é informada do que vai É, acontecer, ela não, pois sofre uma episiotomia sem ter escolhido, sem ser consultada, ou enfim. não, aí acho que a gente, né, entra aí aquela coisa do lado B, né? A gente falou um pouco do lado A. O que é Uhum, parir no SUS, né? Existe hoje uma proposta, e isso é fruto de muita luta, né? Do atendimento respeitoso ao nascimento no SUS também, né? Algumas sim, claro. maternidades são referências nisso. No meu entendimento, assim, eu gosto muito do. Eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, né? Então, de alguma forma, eu vivencio muito o modelo de saúde inglês, né? O sistema de saúde inglês, a mulher, quando ela engravida, se ela não tem nenhuma complicação, se ela não tem nenhuma, se ela não é hipertensa, não é diabética, a Uhum, gestação flui bem, ela nem vê o médico, né? O uhum, pré-natal dela e o parto é todo feito pela enfermagem, pelas obstetrizes, né? E o médico entra só se algo complicar. uhum, E é muito comum, até as mulheres mais abastadas, elas vão parir no sistema público de saúde. E elas têm à disposição delas o tempo que for necessário nesse processo da parturição, né? O SUS, nas maternidades que são referências, de alguma forma, a busca e a intenção é para que se faça o mesmo. Mas, no meu entendimento, deveria ser, e olha que sim, eu acompanho muita grávida, né? Eu participo do processo de parto, eu tenho uma relação com as minhas pacientes que eu prezo muito, né?
mas eu não acho que é um modelo de assistência ideal. Eu acho que o modelo de assistência ideal é que a mulher tenha, no momento da parturição, ela seja assistida por uma equipe de plantão. Porque a equipe que vai estar ali, que tem que estar ali, independente da mulher estar ali ou não. Eu acho que isso diminuiria muito essa epidemia de cesariana tão brasileira, que nós somos os campeões em cesariana. Esse é um ponto. A mulher que vai parir no SUS, ao contrário, às vezes, ela quer muito a cesariana porque ela tem medo. Quando você consegue afastar o medo, você até vê que existe uma preferência maior pela via de parto normal. E por que a mulher tem medo quando ela chega no SUS? Primeiro, porque ela está entrando num ambiente em que ela não tem a certeza que ela vai ter aquela acolhida respeitosa, né? Segundo, a dor, embora a dor do parto nem sempre esteja associada a um sofrimento, a Sim. dor deixa a gente muito vulnerável, né? Sentir dor não é uma coisa fácil. E a dor do parto, a dor do trabalho de parto, quando as contrações começam de fato a ritmar, ela é uma dor que vai e volta, ela é uma dor que tem ritmo, ela é uma dor que você tem como administrar, mas ela é presente. E a lida com essa dor, ela precisa de preparo. Né? Primeiro, de você entender o que está acontecendo. Segundo, você ter a possibilidade de métodos de alívio, sejam eles medicamentosos ou métodos de exercícios, de tudo. E você precisa se sentir segura. Porque se você sente dor e não tem essa segurança, é uma tortura. Claro. Você começa aí já o primeiro E o passo medo alimenta a dor, né? E uma da coisa vai alimentando a violência. outra, né? Exatamente. Então, assim, quando a mulher procura a equipe, né, e a equipe disponível no SUS, né, ou assim, às vezes nem só no SUS, mas quando ela entra desavisada, quando ela não sabe como é, a violência é quase que inevitável. Agora, existe aquele grau de violência que é mais ostensivo, que a gente hoje tenta fiscalizar e, de alguma forma, intervir, né? Porque ela não é justificável. Qual é o tipo de violência que não tem justificativa, não tem explicação? É quando a equipe de saúde impõe à mulher qualquer constrangimento. Assim, fala do peso, fala do corpo, fala do pelo, fala da estria, fala do Meu quanto ela está Deus! pesada, enfim, de alguma forma coloca ali aquele estado em que ela está exposta como questão. Meu Não Deus, mas que cabe, violência! Falar não da pode, estria de uma mulher muito, parindo. muito, muito, Não muito. consigo nem Né? imaginar. Isso acontece. Ou pedir para parar de reclamar, ou para parar de gritar, ou para falar mais baixo, ou para dizer que. Então, assim, isso é uma violência que não tem justificativa, não tem explicação, porque ela é gratuita, ela é evitável, ela passa por Claro. falta de educação, ela passa por preconceito, ela passa por racismo, tudo isso. Sim, isso também Quais de são as racismo que eu ia te falar, mulheres? que dizem que as Quais mulheres negras recebem menos anestesia, por exemplo. As Já li mulheres, isso. assim, as mulheres que são atendidas no SUS e que têm relato de violência, a gente sabe que a mulher preta, e principalmente a mulher preta obesa, ela tem 3 vezes mais chance de sofrer violência do que a mulher branca, independente da classe social, né? Não é só a falta da analgesia, às vezes é o abandono, sabe? Ela fica ali no cantinho daquela maternidade, da coisa Sim, para é na preterida no expectativa, atendimento. né? Ela fica ali. Isso é dado, né? Isso é fato. A gente tem evidência mostrando isso. Então há sim, por uma questão de equidade, de quando a gente interna esse perfil, né? E aí lembrando que a obesidade ela traz com ela outros riscos, como a obesidade, como o diabetes, deveria ser ao contrário. Essa mulher, de uma Claro, certa forma, ela deveria ter uma atenção maior da equipe, né? Uma claro. outra forma de violência é submeter a mulher a exames desnecessários, né?
Então, assim, o colega acabou de examinar, mas aí é você que está chegando no pré-parto, você resolve você examinar também, porque ele examinou, você... Né? Então, assim, é importante que a equipe tenha uma integração e uma interação para funcionar de fato como uma equipe. Sim. Né? E não como, peraí, você acha uma coisa, mas eu também tenho que ver e conferir Aham. se achar, porque essa conferência é um toque vaginal que é extremamente desconfortável. Né? Sim. E aí, até ouvindo a sua conversa com a Bia, com a Beatriz Galli, né? Que a Bia falou Aham. muito da episo, né? Assim, no meu parto, eu tive episiotomia, né? No meu parto, eu tive a manobra de Christeller, aquela coisa que empurra o útero para Sei. frente. E o meu parto não foi um parto violento, veja só, Aham. Aham. entende? Tudo que foi feito, de uma certa forma, eu estava ali, é lógico que era uma outra época, eu tinha uma outra visão da assistência, mas tudo que foi Sim. feito ali naquele momento foi feito com a minha autorização, com a minha permissão, e quando eu já estava exausta, eu cheguei para a anestesista e falei, coloca o braço e empurra essa criança para Sim. fora. E Eliana, eu falei, faz isso agora, estou pedindo para fazer, faz. Peguei o Aham. braço dele e botei, enfim. Entende que assim Não, sem dúvida, mas o seu consentimento, né? De novo, a gente volta então lá na violência, né? A questão do consentimento, né? Então você hoje eu não consentiu. faria Hoje assim, você não faria, entende? pois é, Eu não mas naquele pariria assim, momento, porque hoje eu sim, entendo que isso é violento, sim, percebe? Hoje eu claro. pediria uma Mas banquetinha, mas naquele momento você não se sentiu violentada, né? Você se sentiu exatamente, respeitada dentro do seu desejo, né? exatamente, dentro do que eu quis, dentro Sim, do que eu julguei que era o melhor, né? sim, Hoje não, hoje eu faria tudo diferente. Tudo sim, diferente, né? Mas claro. assim, até culturalmente eu não entendia naquele momento o quanto eu estava sendo violenta, porque me Sim, faltavam outras coisas, né? Me faltava claro. inclusive história, né? Me faltava Sim, inclusive ouvir outras mulheres e ver o quanto aham, aquele processo é violento. A episiotomia, né, a taxa que a gente julga adequada de episiotomia é em torno de 10% dos partos. Né? Então, assim, a episiotomia. Agora, a gente tem trabalhos, por exemplo, a Melânia Amorim, que é uma grande referência na assistência ao parto, ela está há 20 anos e ela tem evidências muito fortes, publicadas assim nas melhores revistas do mundo, em que ela mostra que a episiotomia não é necessária. Ela há 20 anos não faz uma episiotomia. E ela tem uhum, resultados neonatais aham, iguais, maravilhosos, fantásticos, a quem faz os 10%, que ainda é considerado boa prática. Então, realmente, sim. a episiotomia hoje, ela não se justifica. Mas eu vou te dizer que eu já vi situações que a mão coça para você fazer, naquele sentido de é necessário aliviar esse períneo com aquela urgência. Sim. É, e Percebe? eu Então, conheço uma assim, pessoa que não teve uma episiotomia, que teve filho nos Estados Unidos, e parece que lá não se faz. E o bebê era muito grande e ela sofreu uma laceração enorme. Enfim, é um sofrimento que continua. A criança está grande e ela está mas lidando com Maria, isso. nem sempre a episiotomia evitaria essa Ah, laceração. entendi. Tá? Assim, essa relação, ela não é tão fechada. E Entendi. assim, lá não se faz episiotomia. Aqui também não se deveria fazer. Entendi. Percebe? A boa prática é que não se faça. A episiotomia é a exceção da exceção. Quando é que estaria justificado? Quando a criança faz uma distócia de ombro, por exemplo, sai a Aham. cabecinha e o ombro que deveria sair com muita facilidade não sai. É uma das emergências obstétricas durante o parto, que são Uhum. emergências difíceis de serem resolvidas e que é um Aham. momento de muita tensão. Reparem, então a episiotomia ela tem as suas indicações que são cada vez mais restritas, cada vez Uhum. menos indicadas. Assim, você não faz uma episiotomia eletivamente, peraí, deixa eu abreviar logo isso aqui. Sim. É um corte, é uma mutilação. Sim. Entende? Então, assim, para você mutilar uma pessoa, você tem que ter uma justificativa muito Claro.
forte, muito bem indicada, muito precisa. Né? Então, esse é um dado. Né? E aí a gente falou da cesariana. Né? A cesariana ela é uma cirurgia incrível. Ela salva no mundo, todos os dias, milhares de mulheres que morreriam se ela não tivesse disponível. Sim. Então, assim, a cesariana, ela não é um vilão, ao contrário. Ela é incrível, mas ela tem indicações. Não seria aconselhável ela ser usada de forma indiscriminada. E aí, assim, teve uma polêmica, até um projeto de lei da Janaína Pascoal, né, lá em São Paulo, que girou muito em torno da cesariana, né, do direito a você pedir a cesariana. E eu vou te dizer, a gente não pode discutir essa cesariana a pedido sem antes discutir acesso à informação. Claro. Né? O consentimento da mulher para qualquer coisa, para o parto normal, para a cesariana, para qualquer procedimento que vai acontecer, que vai ter como cenário o corpo dela, ela tem que ter acesso a risco e benefício. Ela tem que ser auxiliada nesse sentido para ela poder tomar uma decisão apropriada do que de fato está acontecendo, vai acontecer. Então, uma coisa que eu percebo muito é que muitas vezes as mulheres chegam com medo, isso é muito... acontece muito corriqueiramente, principalmente na rede pública, né, que a mulher chega com medo, ela chega já querendo, já pedindo, já aquela coisa toda, e você começa a conversar, você começa a mostrar para ela que não vai ser assim, que tem esse recurso, que ela tem uma analgesia de parto, que ela tem uma banheira, que ela tem uma água quente, que ela vai ficar com uma pessoa querida do lado, que ela vai ficar nesse ambiente, que ela vai poder comer, que ela vai poder beber água, que quando a dor apertar, vai ser feito analgesia se ela quiser, sabe? Ela começa a se sentir segura, né? E aí você diz, olha, porque assim, a cesariana ela é uma cirurgia tão, como se diz, tão comum, principalmente aqui no Brasil, que a gente acaba até perdendo, deixa eu só ajeitar aqui, não de mexer aqui, é que as meninas me pediram uma foto. Você tira, Maria, depois? Não estou conseguindo tirar. A gente acaba não dimensionando o tamanho e o porte da cesariana. A cesariana é uma cirurgia que abre víscera. O útero é uma víscera. Ela é uma cirurgia de grande porte, em que a gente abre pele, a gente abre a musculatura abdominal, a gente afasta as paredes abdominais, a gente chega no útero, a gente abre o útero. É muita coisa. Uma cirurgia de grande porte. É muita coisa. Né? Então, assim, não é uma coisa para principiante. Percebe? Claro. A cesariana, não é uma coisa boba que você vai ali é rapidinho uma cirurgia. Faz. Claro. Não é o caso. Ela é uma cirurgia. Então, ela tem que ser tratada como tal. Agora, uma cesariana bem indicada, uma cesariana executada na hora que ela tem que ser executada, ela é incrível. E o ambiente da cesariana, ele pode ser um ambiente extremamente respeitoso para a mãe e para o bebê. Você pode fazer uma penumbra na hora do nascimento, você pode baixar o campo, a criança pode escorregar da barriga direto para o colo da mãe, a pediatra pode fazer os primeiros cuidados com a criança ali no colo da mãe, é só um pouquinho de boa vontade, né? Se a criança nascer bem, se tiver tudo ok, dá um pouquinho mais de trabalho, porque a posição, né? Tem o monitor, tem o campo, tem o anestesista, tem muita coisa, mas é só uma questão de boa vontade, né? Da equipe entender que aquilo é importante para a mãe, para a criança, esse contato pele a pele, enfim. Então, isso é super importante nesse sentido, esse entendimento que a cesariana ela pode acontecer num ambiente respeitoso, ela pode ser extremamente respeitosa também. E aí nasceu. E aí vem aquela outra história, né? Assim, eu lembro quando a minha filha nasceu, que eu olhei para ela e falei, peraí, como é que vão deixar eu ir para casa com essa criança, assim? E agora? O que eu faço, né? O que eu vou fazer? Assim, o que eu tenho que fazer?
É. Eu boto, eu fico olhando, né? Eu posso beber água, né? Principalmente quando é a primeira vez daquilo, é assustador. E aí, lembra que eu falei daquele platô hormonal? Aham. Isso acaba. A placenta sai, Despenca. despenca, é aquela coisa da abstinência, mas só para a gente entender, além disso. Porque sai o estrogênio, sai a progesterona e cai abruptamente, porque saiu a placenta, acabou. E ao invés de você voltar a ciclar, a sua hipófise vai produzir aqueles hormônios para você amamentar. Então você não volta a ciclar. O seu estrogênio fica baixo, a sua progesterona fica baixa. E os hormônios que vão dominar o seu corpo são a ocitocina e a prolactina, que é o hormônio da produção do leite. O que a natureza quer? Que você amamente, que as suas mamas jorrem leite. Então, assim, não é o momento em que você vai ficar viçosa, em que você vai ficar exuberante. Não é. Porque você está com uma baixa de estrogênio e progesterona. Sim. E é muito cruel essa época com a mulher. Porque o que a sociedade quer é que você volte para o seu corpo anterior, que você vá para a praia com um nenenzinho para tomar sol, né? Agora em época de pandemia, menos. Mas assim, que você tão logo volte às suas atividades. Sim. E assim, é um momento que hormonalmente, endocrinamente, você não está pronta para isso. Você primeiro tem que se habituar com aquela relação. Você não nasce assim que a criança nasce, é um amor, é incrível, mas assim, não é um amor à primeira vista, é uma construção. A relação é uma construção. Você não conhece aquela criança, quando ela vai dormir, quando ela vai acordar, quando ela vai chorar. Então, assim, é uma construção de ambas as partes da relação. E aquela criança depende 100% de você. Você tem que trocar a fralda, você tem que alimentar, você tem que, né, Ó, tem zelar dois pelo poemas sono. da Luísa que eu escolhi. Um chama Ressaca, que fala: não adianta explicar que ninguém vai entender a sensação de ser cavada inteira por dentro, futucada, raspada, até não sobrar nenhum pensamento. Quase nada de você. Só ação, lágrimas e sono. Nossa. E tem um outro que chama Puerpério, que diz assim: sou um grande vazio com um fiapo pendurado. Na ponta do fiapo tem um bebê a me puxar. Luísa Benevides, do Azul de um Minuto. Incrível. 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 É isso, porque acho que se fala muito do puerpério como também essa coisa romantizada, né, Ana? Aquele momento. Eu tenho uma amiga que disse que quando a filha dela nasceu, ela olhou e falou: é você que eu tenho que amar mais do que tudo na minha vida agora, imediatamente? Peraí, cara, sabe? Eu amo um monte de gente. Você acabou de chegar aqui, quer calma, sabe? Não, e assim... Cara, e eu fui pra casa construir essa relação, mas naquele momento eu olhei e falei: peraí, sabe? Prazer, Patrícia, como vai você? Tipo... Não, e na vida do casal, né? Assim, entra uma outra pessoa na vida do casal e que vai ter uma vontade soberana. Eu acho que a justa medida disso, ela também é difícil. A retomada da vida sexual, né? Com outro padrão. Ainda se a mulher está amamentando, se ela escolheu amamentar, até o padrão da mucosa vaginal muda, né? Nessa retomada. Então, assim, há de se ter todos outros aprendizados, né? Outras formas de você ser. E isso, Maria, a gente está falando quando você leva o seu neném para casa, né? Muitas mulheres não levam. Muitas mulheres têm que ainda passar pelo processo de uma criança que precise de uma terapia intensiva nos primeiros momentos, nos primeiros dias, às vezes nos primeiros meses, né? Então, ainda tem esse percentual e ainda bem que essas mulheres podem contar com isso, né? Eu acho que se tem uma especialidade médica que se beneficiou muito desse avanço tecnológico de tudo, é a neonatologia, né? Assim, os resultados são incríveis. E aí com equipes multidisciplinares, porque a gente tem a tecnologia muito, mas aí é o recurso humano que é dispendido e dispensado para aquelas crianças, que a gente sabe que é o que faz impacto, né?
a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, a psicóloga, a Sim, enfermagem, nossa, o médico, é muita gente ali em função, é muito trabalho, é muito esforço, é muito suor em prol de cada conquista. Mas assim, existem as mulheres que passam ainda por essa história, né, de irem para sim, casa e não irem junto com seus bebês, né, e terem que sim, ainda enfrentar essa rotina, que é uma rotina muito hostil, que é a sim. rotina hospitalar durante esses primeiros meses. Então é muito aquilo que o Alexandre falou, que a gente começou dizendo, né, isso de alguma forma representa um luto, né, de E você ai, sabe que poxa, eu estava pensando também sobre isso, porque eu não sei se você tem dados, mas assim, que é uma coisa que acontece também, essa mulher voltar para casa sem bebê, porque esse bebê morre no parto. Acontece isso também, né? Ou a mãe morre no parto, e aí tem alguém da família que vai ficar com aquele bebê sem essa mulher, né? Assim, como é que o Brasil está em relação a isso, assim? ai, eu não achei que a gente não fosse falar disso. Assim, a razão de mortalidade materna no Brasil ela é muito alta, ela é muito triste, né? Atualmente ela gira em torno de 64. O que é a razão de mortalidade materna? De cada 100 mil brasileirinhos e brasileirinhas que nascem, 64 mulheres morrem, né? É muita coisa. A gente tinha feito aquele pacto do milênio, das metas do milênio, que em 2015 a meta era que a gente chegasse a uma razão de 35. Ou seja, de Nossa, 100 mil nascidos vivos, a gente conseguisse pelo menos 35. A gente reduziu, tá? A nossa razão de mortalidade era muito mais alta, ela ficava em torno de 90, às vezes 80. uhum. A gente reduziu, tá, em 64, mas nem de longe a gente conseguiu reduzir o que a gente deveria reduzir. Qual é a maior razão de mortalidade materna? É hemorragia e hipertensão. Hipertensão é o que mais mata. E aí a gente percebe muito que isso já espelha uma dificuldade no acesso a pré-natal, Sim, né? Porque a claro. gente consegue impactar É uma muito consequência nisso da do gestação, né? pré-natal mal feito. Né? E a hemorragia é aquela hemorragia que é muito aguda na hora do pós-parto imediato, né? Sim. Um dos quadros mais terríveis em obstetrícia é essa hemorragia do pós-parto. E a gente tem que ter um protocolo muito engatilhado, muito ágil para poder sanar aquela hemorragia. Porque assim, o útero é uma bolota assim, né, que tá grande, né? Aham. Saiu um neném. O que faz Uhum. o útero parar de sangrar depois que a placenta sai? Ele tem que contrair. Ele tem que Aham. contrair para estancar o sangue. O vaso, quando ele chega na fibra uterina, ele chega perpendicular à fibra uterina. Então eu tenho aqui, isso aqui é o vaso, isso aqui é o músculo, tá? Eu tenho aqui o vaso. Se fica mole, ele fica aqui sangrando. Aham. Se eu preciso que o útero contraia. Por Aham. isso que a primeira hora do nascimento é a hora ideal para você botar o neném no peito da mãe, porque ela vai Aham. produzir o quê? Ocitocina. E ocitocina faz o quê? Contrai o útero. Aham. É tudo que a gente quer, né? Então, uma Sim. das causas incríveis, né, para você combater a ocitocina é você respeitar a primeira hora, que a gente chama da hora golden, né? Que é você Sim. nasceu, bota no colo da mãe, bota no colo da mãe, ela vai produzir ocitocina só de olhar Sim. aquela criança, entende? E é tudo que Perfeito. você precisa para ajudar na sua hemostasia, né? Que é parar aquele sangramento. Aham. Então, assim, Ó, a gente tá chegando ao fim, hein, Ana? Tô atenta aqui no relógio. Você tá atenta? tá, não, vou encerrar, já vou deixar você falar a última poesia. Ainda tem mais Boa. uma? E Tem, vou, então. e vou encerrar. É muito Aproveitar que você assunto, tá. né? É muito, é. Não, é só pra gente não perder de salvar, né? Pra Não, quem chegou vai lá, agora, vai tô vendo lá. várias Vamos e amigas que chegaram acabou. depois. Você tá falando aí de útero, de contração, então eu vou dizer aquele meu poema, videoesteroscopia, que é o exame que bota uma TV lá, uma câmera lá dentro do útero da gente. Ele diz assim: um útero é do tamanho de um punho, disse a poeta. Útero soco, bomba relógio, pulsa, rosa, pura mucosa cintilante. Um útero como farpa, membro fantasma. Vibra mudo, nunca se vê, nunca se pode esquecer. Útero, lua rubra, deserto inexplorado até chegarem as câmeras da TV.
o brilho da carne, o gemido aqui fora, salar, fiord, catarata, natureza exuberante, explode. Um útero, salão de baile improvável, onde um dia, se calhar, pousará um cometa, surgirá um planeta. Um útero é uma casa pronta para morar. Bravíssima, lindo, lindo. Tá bom, querida. Ah, que bom! Obrigada a todo mundo que veio. Né? Essa foi a nossa última edição oficial do Conversas com Maria, mas semana que vem a gente vai estar aqui de novo conversando sobre sexualidade, sobre prazer, né? Sobre clitóris e tabus e mitos e muitas coisas gostosas. Quinta às 7, a gente espera vocês, né, Ana? Isso aí. Beijo, pessoal. Você que Beijo, acaba hoje, até. Ana, você que tem que salvar. Ah, tá, é verdade. Já ia esquecendo. Ah, tá Deixa eu botar o relaxadinha aí. óculos agora. Tira foto, tá, Maria, por favor. Tá, tirei. Obrigada. Tchau, Beijo. gente.